O cinema como ferramenta de ensino e reflexão. Conheça um jovem escritor cruzaltense que acaba de ter o primeiro livro publicado. Clube da Pauta divulga informações sobre comunicação e jornalismo. Estes são os destaques do Enfoque Acadêmico que começa agora. Fique com a gente! A partir do dia 3 de dezembro, o comércio de Cruz Alta vai atender em horário especial. O Sindilojas e o Sindicato dos Comerciários definiu o horário sugestivo de funcionamento. Na primeira semana, as lojas ficarão abertas até às 7 horas da noite. Na semana seguinte, o atendimento vai até às 8 da noite. E entre os dias 17 e 21 de dezembro, mais próximo do Natal, o comércio atenderá até às 10 da noite. Aos sábados, haverá turno único das 8h30 da manhã às 6 da tarde. Se você quer aproveitar esse horário, fique atento à divulgação que será nos próximos dias. Apaixonado por literatura, o acadêmico de jornalismo da Unicruz, Andrew Santos, lançou seu primeiro livro este ano. Desde cedo, ele dedica o talento de escrever à produção literária. Mas dessa vez lançou uma obra exclusiva, o livro Sussurros no Escuro. O repórter Oscar Van Riel conversa com ele e traz os detalhes desta obra. Olá, Andriele. Estamos aqui com o escritor Andrew Mandrake, que vai falar sobre o livro Sussurros no Escuro. Olá, Andrew. Nos conte mais sobre o livro e sobre o processo de criação dele. Bem, Sussurros no Escuro é um livro de contos. São 8 histórias, são compilações que eu fiz para publicar especialmente nesse livro. Na verdade, a minha ideia original era publicar um romance, mas por questões editoriais, o livro se tornou muito extenso e isso complicou um pouco o processo legal, o processo de divulgação do livro, e eu acabei, por dica e também por conhecer outras pessoas que já tinham experiência na área e acabarem me indicando essa forma de aparecer para o mercado, eu acabei publicando Sussurros no Escuro. Quanto à criação literária, bem, eu trabalho de uma maneira bem particular. Existem técnicas, na verdade, que alguns autores utilizam, como, por exemplo, algumas consistem em você escrever primeiro o final da história e depois o início da história. Então você consegue complementar e não fugir da trama. Eu trabalho basicamente com a pesquisa. Se eu vou escrever sobre um tema, eu geralmente pesquiso sobre esse tema antes e depois eu desenvolvo a história em cima. Desenvolvo os personagens separadamente e vou encaixando eles na trama. Claro, isso é uma fórmula minha, não existe fórmula mágica para escrever. Geralmente cada autor se adapta conforme a sua necessidade, conforme as suas ideias e também trabalha geralmente com o que gosta. Os temas que eu uso para escrever geralmente são coisas minhas, coisas que vêm carregadas de anos atrás, de toda a minha história e de experiências que muitas vezes eu tive ou eu presenciei. E além deste livro, quais são suas pretensões para o futuro? Bem, nesse momento eu estou trabalhando num outro livro, dessa vez um romance, um pouco menor que o meu primeiro romance não publicado. Esse livro vai se chamar Santuário. Ele trata basicamente sobre misticismo. Talvez sejam os personagens mais elaborados que eu fiz até agora, que eu construí até agora, por N motivos. E eu estou bem otimista em relação a ele, em relação ao mercado literário, e também por ele ter uma pitada de fantasia, diferentemente de alguns outros textos mais antigos meus, e o mercado se abre mais para a fantasia. É mais fácil você publicar alguma coisa com esse teor um pouco mais fantástico. E eu acho que pode ter uma surpresa bem agradável para o futuro nesse quesito. E a internet te ajudou com os Sussurros no Escuro? Com certeza. A internet hoje ela é uma mídia gratuita e ela é todo um mundo a ser explorado. Eu consigo montar um site, mostrar minha obra nesse site de maneira gratuita. As redes sociais dão muito apoio para isso. Inclusive muita gente, outros autores e pessoas que têm blogs muito acessados para onde eu consegui mandar o livro, ter resenhas publicadas e que acabou tendo um bom retorno para mim, foi graças à internet, graças a essa mídia gratuita e esse contato com as pessoas. Hoje em dia é muito fácil você entrar em contato com alguém. Basta você entrar no blog, no site, pegar o e-mail ou mesmo mandar uma mensagem por uma rede social. Muito obrigado, Andrew. Quem deseja conhecer mais do trabalho do escritor, acesse o site andrewmandrake.webs.com. Quem quiser conhecer as atividades realizadas pelo curso de jornalismo da Unicruz, agora pode acompanhar o trabalho do Clube da Pauta. O trabalho é realizado por alunos do 2º e do 4º semestre de jornalismo, com o objetivo de divulgar eventos, produções acadêmicas e o dia a dia dos alunos e professores através de blog e redes sociais.
Os acadêmicos também produzem e divulgam conteúdos relacionados ao universo da comunicação. O endereço do blog é clubedapauta.wordpress.com. O Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade de Cruz Alta presta assistência gratuita para quem não tem condições de pagar um advogado. O trabalho é realizado por acadêmicos do curso de Direito que atendem a população nas comarcas de Cruz Alta, Ibirubá, Júlio de Castilhos, Panambi e Itapera. Para receber o atendimento gratuito é preciso passar por uma análise da situação econômica da família. O serviço abrange todas as áreas do direito e acontece na Unicruz Centro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 da manhã e da 1 às 5 da tarde. Você sabe falar em público em situações como, por exemplo, a apresentação de um trabalho ou uma palestra? Os acadêmicos de jornalismo apresentam algumas dicas que vão te ajudar nessa tarefa. Confira! As dicas de hoje são sobre a voz, um instrumento poderoso da comunicação, tão importante quanto a mensagem. Para ter uma boa voz, o segredo está na respiração. Por isso, respire devagar e profundamente. Ao falar, a entonação é fundamental. Descubra a nota em que soa melhor a sua voz e sempre identifique os momentos que pedem maior ou menor intensidade na fala. Para se expressar bem, fale com ritmo, fazendo pausas nos momentos estratégicos. A velocidade da apresentação deve atender às necessidades do texto. Se a informação for complexa, fale mais devagar. Se for simples, fale mais rápido. Quando estiver falando para um público, articule bem as palavras, mas não exagere nos movimentos do rosto e músculos da face. Fale sem esforço, evite falar muito baixo ou muito alto. E para estar sempre com a voz em dia, tome bastante água, evite fumar e ingerir bebidas com gás e reserve momentos para repouso vocal, ou seja, um horário em que você possa ficar em silêncio sem usar a sua voz. As dicas são essas. Até a próxima! Para muitas pessoas, o hábito de assistir filmes é somente uma forma de entretenimento. Mas o cinema pode servir também como uma ferramenta de reflexão e ensino. É o que mostra a reportagem de Marcos Nogueira. Quem nunca assistiu algum filme, seja em busca de lazer ou simplesmente para mudar a rotina por alguns momentos. Mas as histórias contadas pelo cinema permitem bem mais que isso. Podemos nos emocionar, assim como nos assustarmos. Sensações como medo, alegria e tristeza fazem parte da rotina do espectador cinematográfico. Assim como reflexão, e apesar de nem todos acreditarem, aprendizado. Normalmente visto apenas como forma de distração, o cinema tem encontrado espaço dentro das salas de aula como auxiliar e facilitador no ensino. Alguns adeptos, como o professor Jorge Pitã, de Cruz Alta, têm percebido resultados animadores. Na verdade, a disciplina que eu trabalho, que é a História, ela é uma disciplina essencialmente teórica. Então, se eu ficasse a aula inteira só falando, a gurizada ia dormir. Então, usar recurso audiovisual, seja documentário, seja filmes, traz um pouquinho mais, assim, pelo menos o aspecto visual para o aluno e facilita um pouco o aprendizado. Nós temos vários filmes, documentários, que trabalham assim, um pouco da realidade daqueles conteúdos que eu trabalho em sala de aula. E isso, eu acho, pelo menos no meu entendimento, e é por isso que eu uso, que fica um pouco mais fácil para o aluno, pelo menos ele tentar fazer uma relação daquilo que eu estou trabalhando na teoria em sala de aula com aquilo que ele está vendo dentro do filme ou dentro do documentário. Porém, apesar dos benefícios, também há dificuldades para implementar a atividade nas escolas. Bem, na verdade, os filmes que nós temos hoje, em média, são 1h40 minutos, 1h50. E na escola, como normalmente eu tenho 1, 2 períodos, fica inviável trabalhar um filme inteiro. Então, nos últimos tempos, pelo menos eu tenho feito mais trabalhar com algumas cenas dos filmes do que trabalhar ele na íntegra, Porque fica complicado, eu tenho normalmente carga horária cheia, então você tem que pegar período de um outro professor emprestado, sendo que eu deveria estar em outra turma. Então isso realmente hoje dificulta trabalhar o filme inteiro dentro da sala de aula. O ideal seria que nós tivéssemos projetos. Eu já tive um projeto uma vez em que eu trabalhava justamente, era educação e cinema, e dentro dele eu trabalhava alguns filmes e a partir do filme aí sim eu discutia os conteúdos relacionados ao contexto que era exibido ali. Naquele momento lá foram 33 filmes, se não estou enganado, durante quase um ano mais ou menos eu trabalhei com os alunos, mas isso era fora do horário da escola, então era um horário alternativo. Dentro da sala de aula, infelizmente, na correria que é o dia a dia da escola, fica quase inviável. Mas eu mesmo, assim, eu procuro trabalho com trailers, trabalho com algumas cenas de filme, trabalho bastante com documentário, justamente dentro da ideia de tentar o aspecto visual, fazer com que isso facilite o aprendizado dos alunos.
Os alunos aprovam o uso de cinema nas aulas. Eu aprovo, eu acho bem legal, até porque daí tira aquela monotonia das aulas, né, e tal. E assim, eu acho que tu vendo um filme, tu sabe muito melhor contar um filme do que tu contar uma coisa que te explicaram só na aula. Até porque tem o áudio, porque daí não é tipo só a explicação ou só o texto. Daí tem o áudio, tem as cenas, tem a movimentação, como o professor falou, tem também o estilo de vida das pessoas, os carros da época, tudo, até como a gente estava estudando o Hitler, daí tipo aparecia ele, porque muitas vezes tinha muitos que nunca não conheciam como ele era, e daí com os filmes, tudo fica muito mais fácil, muito mais legal de aprender. Assim como no ambiente escolar, o cinema também tem encontrado espaço no meio acadêmico. No caso da Unicruz, com exibição de filmes e realização de pesquisas coordenadas pela professora Maria Aparecida Camargo. A inserção do cinema em sala de aula como estratégia pedagógica é objeto desses estudos. A partir, então, das experiências que nós tivemos com o Cinema Papipoca, surgiu essa ideia de aprofundarmos cientificamente esse conteúdo do cinema na educação, a importância do cinema para a educação. Então a gente começamos a analisar a partir da seguinte ideia: nem todos os professores têm esse esclarecimento, essa ideia, né? As próprias famílias das crianças, dos adolescentes, porque o cinema é para todos os níveis, né, de escolarização. Então, as pessoas nem sempre consideram o cinema algo de relevância educacional, científica, algo que sirva para construir, para aprender e construir conhecimentos. Né? Na ideia do senso comum, o cinema é apenas um entretenimento, ou no máximo, né, ao nível do estético ele se coloca. Então, essa pesquisa que nós estamos, é um projeto que pertence, é aprovado pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Então, nós temos um bolsista que está pesquisando, entrevistando professores, através de entrevistas abertas, né? Se esse professor, então, utiliza o cinema nas suas metodologias, como metodologia de aprendizagem, de ensino-aprendizagem com os seus alunos, se ele tem essa noção da importância, da relevância do cinema, né, da multidimensionalidade que o cinema contém, né, todas as interfaces e tudo que o cinema contém realmente para contemplar essa formação integral de qualquer pessoa. Muitos são os argumentos para utilizar o cinema em sala de aula, mas essa prática ainda sofre preconceitos. Cenário este que talvez mude enquanto visionários, como o professor Jorge e a professora Cida continuem fazendo os seus trabalhos. Você assistiu ao Enfoque Acadêmico, uma produção dos alunos do 4º semestre do curso de jornalismo da Unicruz. Ficamos por aqui. Até o próximo encontro!